Vamos começar nossa reunião de hoje, né? Hoje, dia 11, né, de junho desse ano de 2021, nessa sexta-feira, estamos mais uma vez aqui para falar a respeito de libertação. Hoje nós vamos estar falando de um texto muito importante, muito legal, para a gente aprender a palavra de Deus. E eu quero convidar você, desde já, a você nos ajudar compartilhando este vídeo, estando junto conosco até o final. Nós estamos com uma reunião presencial, as nossas irmãs estão aqui, e você pode estar aí junto conosco, compartilhando desse vídeo, ajudando a compartilhar a palavra de Deus através desta live, né, desta transmissão que nós fizemos aqui de dentro das dependências da Primeira Igreja Batista aqui em Alto Taquari. Então eu quero convidar você, e nós vamos já começar orando, clamando ao Senhor e buscando a Deus, para que o Senhor possa estar nos guardando, nos abençoando e nos livrando. Amém? Vamos orar então, depois você me ajuda, Andréia? Pai querido, Senhor, nós em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas, nós apresentamos todo o nosso ser, Pai, todo o nosso ser diante de Ti. Tira, Senhor, toda a inquietação da nossa alma. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor traga da Tua shalom, da Tua paz, Senhor, sobre nós nesta sexta-feira, no final desta semana. Que o Senhor esteja conosco, nos dando, Pai, da Tua graça. Que a Tua misericórdia se manifeste a cada instante sobre nós e sobre todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, sobre todos aqueles que vão assisti-la posteriormente. Eu clamo agora, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito, ó Deus, que o Teu sopro de conhecimento, de entendimento, da revelação da Tua palavra esteja sobre nós, para que nós possamos aprender de Ti, aprender da Tua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque a Tua palavra diz que precisamos buscar a Ti e buscar para Te encontrar, buscar para Te conhecer, buscar, ó Deus, para Te achar, como o Senhor diz, e quando nós acharmos o Senhor, sejamos edificados pela Tua presença. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas omissões, as nossas imperfeições, mas eu clamo nesse momento que o Senhor use as nossas vidas, ó Deus, para que toda ação do maligno caia por terra em nós e através de nós. Eu quero clamar que o Senhor esteja manifestando da Tua graça, o Teu poder e a Tua unção, e que o Senhor esteja movendo, Pai, neste tempo, aqui neste lugar, na Primeira Igreja Batista aqui de Alto Taquari, e também, Senhor, através dessa transmissão, o Senhor possa alcançar a pessoa mais distante fisicamente daqui, mas presente. Eu clamo, ó Deus, por aqueles que estão distantes, mas estão, ó Deus, presentes, distantes, mas presentes nesta transmissão, neste evento, nessa programação do Ministério de Libertação aqui da Igreja Batista. Obrigada, Senhor, por esta tarde. Nós Te louvamos desde já pela chuva que o Senhor enviou a nós, Pai, sobre esta terra. O Senhor é o Deus que provê, e, Senhor, da Tua provisão vem a chuva, Senhor, que rega a nossa terra, que faz o seu fruto, que faz a planta dar o seu fruto, que faz a planta dar a sua semente, que faz, Senhor, os pastos brotarem, que faz, Senhor, os animais serem sustentados. Obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus que cuida de nós em todas as situações. Te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. André, você nos ajuda com a armadura? Amém. E você que está aí conosco, vai mandando um oi, né? Vai mandando uma mensagem para a gente poder estar interagindo com você. Eu quero desde já agradecer aquelas que já estão conosco. Eu não consigo ver todos aqui, mas vai me mandando um oizinho, que daí eu consigo ver o seu nome, tá? E não se esqueça de compartilhar, para que a gente possa dividir e multiplicar, né, a palavra de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos lá, continuar orando. Um beijo para a Patrícia Sabatel de Brito, que está conosco, a Jaqueline Bezerra também, que está conosco, né? E vai mandando um oizinho aí pra gente te ver, tá bom? Obrigada. Continue com a Andréia aqui, logo depois eu volto de novo. Boa tarde para você, graça e paz.
você que está aí conosco na mídia, né? Nós vamos nesta tarde adorar o Senhor, nós vamos nesta tarde nos revestir da armadura de Deus para nós, porque sem ela nós não podemos resistir, sem ela nós não podemos nos manter firmes no Senhor. Então, se você está aí, incline, se você pode, inclina a sua cabeça. Se você pode, assim, estar em comunhão com esta palavra nesta hora, incline sua cabeça. Se você pode estar com a Bíblia, abra a sua Bíblia em Efésios 6. Amém. Nós vamos ler do capítulo 10. Nós vamos nos revestir, está lá no capítulo 6, do versículo 10 ao 19. Que você possa se encher agora da presença do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, nesta tarde, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, na tua casa. Viemos buscar a tua face. Viemos, ó Deus, ouvir a tua voz. Viemos, Senhor, cultuar ao Senhor. É isso que viemos aqui, cultuar e exaltar o teu nome. Por isso, Senhor, nesta tarde, nos revista, Pai, de toda a tua armadura, desde o alto da nossa cabeça, Pai, até a planta dos nossos pés. Senhor, queremos nos fortalecer em Ti e na força do Teu poder, porque entendemos, Senhor, com o nosso racional, que sem o Teu revestimento, que sem a Tua força, nós sucumbimos, nós não podemos nos permanecer em pé. Por isso, Senhor, nós queremos nesta tarde estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque, Senhor amado, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e nós queremos nos revestir de Ti, da Tua armadura, para que possamos resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme na palavra do Senhor. Estamos firmes, Pai, porque temos cingido os nossos lombos com a verdade, vestimos nesta tarde a couraça da justiça. Queremos, ó Deus, nesta tarde calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, Senhor. Este Evangelho que salva a nossa alma, este Evangelho, Senhor amado, que nos dá, ó Deus, autoridade contra o reino espiritual de Satanás, Senhor. Este Evangelho que nos cinge, Pai amado, para a peleja. Por isso, Senhor, queremos também tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados de sobre a nossa vida, de sobre a nossa casa, de sobre a nossa família, Senhor. Tomamos, Pai, na nossa cabeça agora o capacete da salvação. Leva, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos cativos no trono da glória do Senhor. E também tomamos na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos estar firmes em todo o tempo, orando no Espírito e vigiando com toda perseverança, para que nos seja dada no abrir da nossa boca a palavra com confiança, com ousadia, para fazer notório o mistério do Evangelho do Senhor Jesus, que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdias. Amém. Senhor, nos revestimos dessa armadura, sim, no Deus, nome de Jesus, para que o Senhor possa, ó Deus amado, ser servido das nossas vidas, que sejamos um vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor, cheios da glória do Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Agora nós vamos nos revestir nós vamos tomar posse, né, do Salmo 91. Amém. Eu quero dizer a você que nós estamos cumprindo todos os protocolos, né? Claro que a Andréia tira a máscara para poder falar e eu também, né, para que a gente fique mais fácil a nossa comunicação. Quero mandar um beijo também para Maria de Lourdes Souza, que está conosco. Um abraço também ao Luciano dos Santos, obrigada. A Marisa Barbosa também, Martins, né, que está também conosco. A irmã Marisa, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos seguir em frente? E eu quero falar a você que a palavra de Deus, toda ela tem poder, toda ela tem autoridade. Nós usamos o Salmo 91 porque é um salmo completo, né? Nós gostamos dele porque é um salmo bem completo.
Então nós usamos este salmo todas as vezes que nós vamos começar a nossa reunião de oração, a reunião do ministério. Mas você pode usar qualquer salmo. Você pode usar o Salmo 90, você pode usar o Salmo 94, você pode usar o Salmo 92, você pode usar o Salmo 18, o Salmo 23, você pode usar qualquer texto da palavra de Deus para orar e tomar posse dela, né? Então, o Salmo 91, nós tomamos posse desta palavra, tá? A Joana também manda para a Joana, para a Leila, para a Bruna, para a Raila, para o Miguel, para o Pedro, para a Daila, tá todo mundo assistindo. Olha que bênção. Obrigada, Lélia. Deus abençoe, viu? Pode deixar que nós estamos aqui muito felizes porque vocês estão nos acompanhando daí da casa da Joana, tá? E também para todos que estão aí assistindo junto conosco. Esse Salmo 91, ele é um salmo completo e ele nos ajuda a fortalecer as nossas vidas. E eu quero ensinar você que quando você for ler um salmo, você leia ele em voz alta, né? Muitas pessoas, elas leem o salmo apenas na sua mente. Você pode ler na sua mente? Sim, pode. Mas quando você lê o salmo em voz alta, você traz ao seu redor a palavra de Deus manifesta. Isso muda, vamos dizer assim, a atmosfera espiritual onde você está inserido. Então, se você ler o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 18, o Salmo qualquer que seja, você ler ele em voz alta, dentro da sua casa, isso vai sim mudar o ambiente espiritual da sua casa. Porque não é minha palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para executar os planos do Senhor, né? Um beijo também para Vera Bueno, que está nos assistindo lá de São Paulo, sempre a irmã Vera junto conosco. A nossa companheira Andréia Melo dos Santos, né? Tá falando aqui graça e paz, né? E hoje não pôde estar aqui conosco. Deus abençoe você, Andréia, também, por estar aí ligadinho conosco, tá? Então vamos orar? Se você puder, repete comigo. Se você não puder, apenas guarde no seu coração esta palavra. Mas lembre-se sempre de... Pode entrar. Lembre-se sempre de estar falando sempre a palavra de Deus em voz alta. Amém? Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isso eu digo a respeito do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu e a minha casa estaremos seguros. A sua verdade é o meu escudo e a minha armadura. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa e aqueles que estão ligados a mim não seremos atingidos, para a glória do seu nome. Somente com os nossos olhos, com os meus olhos, eu olharei e verei o castigo, a recompensa, o final, a consequência na vida daqueles que não creem no Senhor. Mas eu fiz do Senhor o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa, e nem aos meus, de perto ou de longe. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito e a respeito daqueles que estão ligados a mim, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas próprias mãos, para que não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei debaixo dos pés, dos meus pés, o filho do leão e a serpente. Porque o Senhor me amou de forma encarecidamente, Ele também me livrará. Ele me colocará em um alto retiro, porque conheceu o meu nome, porque eu conheci o seu nome.
Eu invocarei o meu Deus e ele me responderá. Comigo ele estará no momento da angústia e da adversidade. No momento da angústia e da adversidade, ele me livrará e eu o glorificarei. O Senhor me dará abundância de dias e no final deles eu receberei das suas mãos a minha salvação. Os seus lábios dirão: vinde benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio na tua palavra e declaro esta palavra sobre mim, sobre a minha casa, sobre todos os que estão ligados a mim, de perto ou de longe, e sobre todos aqueles que estão nos acompanhando presencialmente, ou através da internet, ou que estarão assistindo esta transmissão posteriormente. Eu clamo, Pai, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e a tua fidelidade se manifeste a cada instante, a cada momento, nos livrando de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E assim nós estamos, né? Estamos aqui juntos através desta live. Eu quero convidar você a se sentar. Amém? Um beijo também para a Iacuí, né, que está conosco também através desta transmissão. A Iacuí, que é motorista de caminhão, olha que legal, né? Ela anda por essas estradas, né, como motorista. É um orgulho para nós, né? A gente sabe que é uma profissão muito difícil e que o Senhor, através da Iacuí, através de todos aqueles que trabalham na estrada, estejam cuidando, abençoando e livrando de todo mal para a glória do seu nome. A Maria de Lourdes Souza também está conosco. Obrigada, Maria de Lourdes. Um beijo para você. Hoje nós queremos falar a respeito de um assunto na libertação que está baseado no capítulo 1 do livro de Daniel, né? O livro de Daniel, a gente pode dizer que ele era sim um profeta. Por quê? Porque Daniel, ele recebeu de Deus palavras para escrever e para trazer à tona a vontade de Deus. A gente vai falar um pouco, mas principalmente do capítulo 1 do livro de Daniel. Mas eu quero falar sobre um fato verídico. O que é um fato verídico? Algo que realmente aconteceu. Porque na palavra de Deus, muitas vezes, nós vimos, inclusive no livro do profeta Daniel, alguns textos, alguns ensinamentos, que são palavras ilustrativas, são figuras de linguagens usadas como no livro do profeta Ezequiel, ou Isaías, Jeremias, né? No próprio livro de Apocalipse, nós vemos muito isso. Na verdade, quando João escreve o livro de Apocalipse, ele fala muito em figuras de linguagem. Ele não está falando de uma besta que tem 4 cabeças, 10 chifres. Ele não está falando de um monstro, ele está falando de um reino. Ele está falando de um sistema. Chifres e cabeças mostram a respeito de liderança e de autoridade. Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, nós vemos situações verídicas, situações que realmente aconteceram e também situações futuras que aconteceriam pelo fato de Daniel ser um profeta e estar escrevendo acerca do fim dos tempos. Você pode ver isso a partir do capítulo 9 de Daniel. Você vai ver Daniel descrevendo uma experiência que ele teve, né, com o próprio Deus. Uma experiência em que ele ouviu de Deus, ouviu por Deus as coisas que aconteceriam no final dos tempos, né? E muitas coisas a gente tem visto isso acontecer. Inclusive Daniel escreve, né, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E quando nós falamos de ciência, nós não estamos falando apenas da tecnologia, não apenas da tecnologia, mas também do conhecimento, né? E ele fala que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria de uma forma muito avançada. E a gente vê isso, né, Vânia? Quando há pouco tempo atrás
a gente tinha como uma grande tecnologia o fax, né? A grande tecnologia era o fax. Meu Deus, que coisa, né? Você colocava o papel aqui, o papel saía lá do outro lado certinho, né? No mesmo instante a pessoa já recebia. Já era uma grande tecnologia. Quem usa fax? Ninguém. Peça de museu, gente. Fax é peça de museu, ninguém mais usa. Um abraço também para a Érica, que está nos assistindo lá da Fazenda Passo Fundo. A Ana Souza também está conosco. Não consigo lembrar, Ana, direito, porque eu não consigo ver sua foto. Mas vai escrevendo aí que a gente daqui um pouquinho lembra, tá? Então, a tecnologia, ela cresceu muito rápido nesses últimos tempos. Em 10 anos, gente, o que a tecnologia fez em 10 anos? Hoje nós temos sinal de internet praticamente em quase todos os lugares, né? E não vai parar por aí. A gente sabe que tem aí o 5G vindo, né? De uma forma complicada, né? A gente não pode nem falar, porque senão eles bloqueiam a nossa live, viu? Mas a tecnologia 5G é uma tecnologia que vai ter uma localização nossa, né? Para quem estiver utilizando o 5G, que você vai ficar impossibilitado de se esconder, né? As pessoas, elas vão saber onde você está e vão saber o que você está fazendo, né? Você vai perder a privacidade, vamos dizer assim, né? Através da tecnologia 5G, as pessoas, elas não vão mais, elas vão ser um grande Big Brother, vamos dizer assim, né? Nós vamos estar dentro de um grande sistema de observação. Para que tudo isso serve? Exatamente para que as profecias de Daniel se cumpram, né? E você pode ver isso a partir do capítulo 9 de Daniel, 9, 10, 11, 12, né? Você vai ver, ó, quem está aqui conosco, a Simônia. A Simone está nos escutando lá de Assis. Beijo para você, Simone. Deus abençoe muito sua vida, né? A Ana Souza, ela morava aqui, agora ela mora em Costa Rica. Deus abençoe, Ana, também, porque está aí ligadinho conosco. E eu vou falar para você, vou aproveitar, compartilha dessa live. Tem aí embaixo no seu celular aí, ó, tem um lugar que você pode compartilhar dessa live. Aperta aí, gente. Compartilha, porque hoje vai ser uma bênção, tá? E o profeta Daniel, ele escreve coisas verídicas, coisas que realmente aconteceram, e ele escreve também figuras de linguagem, como nós já falamos. Mas quem escreveu este livro de Daniel? Quem foi? Daniel, né? Daniel que escreveu o livro de Daniel. É impressionante isso, mas a gente precisa saber quem foi exatamente que escreveu o livro. E quando que ele escreveu? Ele escreveu do ano 605 ao ano 536 antes de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Ministério de Libertação, pode entrar. Vem, Lourdes. No livro, no Ministério de Libertação, a gente tem até aula de conhecimentos gerais, né? Você pode participar das aulas de conhecimentos gerais também. Você está procurando maninho? Ah, tá bom, fica à vontade, Luiz. E nessa situação que nós estamos vendo, do Ministério de Libertação, às vezes a gente aprende até conhecimentos gerais aqui, né? Antes de Cristo, os anos, eles eram decrescentes. E depois de Cristo, eles são crescentes. É por isso que agora nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, né? O nosso calendário é um calendário gregoriano, e o ano zero dele foi instituído por Gregório, claro, por isso que é chamado gregoriano. Ele foi instituído no ano da morte do rei Herodes, tá? Existe uma divergência de tempo aí, mas é só para você entender. Antes disso, todas as datas, elas são contadas de forma decrescente. Então, o livro de Daniel, ele foi escrito do ano 605 ao ano 536 antes de Cristo, tá? Nesse período foi o período em que o rei Nabucodonosor, ele invade o território de hoje nós conhecemos, o território de Israel,
E dentro desse território ele leva cativo pessoas que eram do povo de Israel. Então eu quero convidar você para estar junto comigo, ouvindo, ou se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, no capítulo 1 de Daniel, versículo 1 ao versículo 21, tá? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia e você pode acompanhar aí através da leitura. Eu vou ler de forma bem fácil de você compreender. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que era 3 anos, não está escrito aqui, mas eu estou lembrando que eram 3 anos, que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais capacitados do que todos os magos
ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Olha que coisa interessante. É algo que realmente aconteceu, algo que realmente se estabeleceu. Escrito por Daniel, experiência da sua própria vida. A palavra não nos relata algumas peculiaridades a respeito destes jovens. A idade deles, por exemplo, nós não sabemos, mas nós podemos aqui dizer que talvez eles teriam entre 15 e 25 anos. Eram moços, eram jovens, né, que foram levados, mas eles possuíam algo diferenciado ao serem carregados por este chefe, Aspenaz, né, que era chefe dos eunucos do rei. Então, esse homem, ele foi procurar características nestes jovens hebreus, estes jovens lá que moravam em Jerusalém. Eles eram instruídos em ciência e em sabedoria. Eles eram formosos de aparência. Gente, eu estava escrevendo isso e eu estava pensando, né? A gente fica meditando na palavra. Você já imaginou que naquela época as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes? Então, o que era comum, vamos dizer assim, talvez não bem naquela época, né? Mas às vezes a pessoa perdia um dente, né? Perdia, ficava com a dentição prejudicada. Na verdade, eles não tinham nenhum dente faltando, vamos dizer assim. Eu estou falando isso, eu estou me lembrando da época da escravatura. Quem estudou história lembra bem, né? Como é que se escolhia um escravo? Pelos dentes. Fazia o escravo abrir o dente, a boca e ver os dentes. Por quê? Porque se a pessoa tivesse uma boa dentição, significava que ela tinha uma boa saúde. Entendeu? Porque um dente estragado pode levar a pessoa à morte, né? As pessoas não entendem. Quem trabalha com dentista sabe. Leva a pessoa à morte. Por quê? Porque pode dar uma infecção generalizada, né? A pessoa pode ter um câncer. Então, a preocupação deles em relação à aparência não era se eles eram perfeitos na sua simetria, né? Mas se eles tinham funcionalidade, se eles não eram deformados. Nos pés, nas mãos, nos dedos, tinham todos os dedos dos pés, das mãos, os dentes, né? Se eram perfeitos. Então, eles eram formosos de aparência, ou seja, eles eram perfeitos na sua aparência, entendidos no conhecimento e, olha só, que soubessem se comportar na presença do rei. Eles tinham que ser pessoas educadas, né? Eles precisavam ter um comportamento diferenciado dentre todos os outros escravos. Porque as pessoas, quando eram levados cativos como escravos, elas muitas vezes se tornavam o quê? Violentos, rebeldes, né? Eles esperneavam, eles não queriam ninguém que tivesse esse tipo de comportamento. Dentre estes jovens, nós podemos ver que a Bíblia nos relata 4 jovens. Talvez eram os 4 jovens que já andavam juntos lá em Jerusalém. Sabe esse negócio de grupo, né? Esse negócio de, a gente chama de panelinha, ou de patotinha, ou de grupo, ou dos melhores amigos, ou não sei, clube do bolinha, como você acha que tem que ser chamado? Mas talvez eram eles que andavam juntos. E nesse andar juntos, eles tinham algumas coisas em comum. Você sabe que existe um ditado que diz, se você me disser com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. Porque, na verdade, a Bíblia nos diz que ninguém anda junto se não estiver de acordo, né? A própria Bíblia nos diz isso, que a gente anda com quem temos acordos, com quem estamos de acordo com o seu comportamento. Então, eles foram levados à presença do rei, à casa do rei, para aprender a cultura e a língua dos caldeus. Porque Nabucodonosor, ele queria aproveitar da sabedoria que havia no povo de Israel para si próprio, para o seu reino. Mas também queria que eles aprendessem a língua, porque naquela época não tinha
aula de inglês online, né? E nem muito de caldês, né? Caldês online, não tinha. Aula de grego online. Você não podia aprender uma língua se você não fosse para aquele país. Eles nunca haviam ouvido falar a respeito da língua dos caldeus. Então, o rei Nabucodonosor queria que aqueles jovens, dotados de todas aquelas características, pudessem servi-lo no palácio, compartilhando das informações que havia dentro do povo de Israel, certo? Mas agora nós precisamos saber para onde eles foram levados. No terceiro ano do rei Jeoaquim, que aqui está escrito, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era aquela região da Mesopotâmia, invade Jerusalém, escraviza aquele povo, porque era comum naquela época as grandes nações, as nações mais fortes, as nações bélicas, elas subjugarem territórios menores, fazer o seu povo escravo e dominar aquele território, certo? Era isso que Nabucodonosor estava fazendo, expandindo o seu reino, tá? Expandindo o seu reino. E aí foi isso que Nabucodonosor fez. Ele estava estendendo o seu território e as suas riquezas. Ele era descendente dos Sumérios, uma antiga civilização localizada entre o rio Tigre e Eufrates. Quando a gente olha para essa localização do rio Tigre e rio Eufrates, a gente se lembra do Jardim do Éden. O Jardim do Éden ficava exatamente nessa localização. Então, esse local, ele é chamado do berço da civilização. Ele é chamado do lugar onde a civilização começou, né? Nesta região. Mas eu quero dizer que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele escraviza todo o povo. Ele deixou Jerusalém vazio? Não. Ele levou algumas pessoas que tinham essa característica. Só levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Né? Vamos mudar o nome. Só levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Não. Ele levou os 4 e mais outros tantos jovens que foram levados para viver no palácio do rei e durante 3 anos serem alimentados com as rações que o rei havia ordenado. O rei havia ordenado que eles comessem do quê? Era a ração de cachorro? Não. Estou falando que nós temos criança aqui também, né? Era a ração de coelhinho? Não. Qual que era a ração? A ração era a porção que eles comiam diariamente daquilo que o próprio rei comia. Até o vinho que eles beberiam era o vinho que o rei beberia, que o rei bebia. Então, por 3 anos, eles foram levados como a gente leva assim, quem cria frango. Ah, você que é da cidade, você não vai saber nada disso. Mas a gente vai lembrar você que veio da roça, né? A gente pega o frango caipira e coloca ele lá como é que é, Vânia? Me ajuda aí. Hã? No galinheiro, né? Coloca lá no galinheiro, dentro de uma gaiola e dá para ele só milho. Ele só come milho. Por quê? Porque o frango caipira, ele come qualquer coisa, né, gente? A gente sabe disso. Mas aí deixa ele fazendo uma purificação. Pois foi isso que Nabucodonosor fez com estes jovens, que a Bíblia não nos relata a quantidade. Dentre eles, estes 4. Esta purificação é para que eles pudessem se alimentar das iguarias que o rei comia. Tem um ditado dos nutricionistas que dizem que a gente é o que a gente come. Então, se a gente está gordinho, a gente está comendo coisa de gordinho, né? Vamos falar bem a verdade. Aqui, a gente vê na Bíblia aqui que estes 4, né? Eles estavam mais gordos. Quando eu leio isso, eu fico até apavorada, né? Estavam mais gordos, comendo só legume e água do que todas as iguarias do rei. Tem gente dando risada aqui só de me ouvir pregar. Então,
Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, este ditado é algo verdadeiro, é algo verídico. Você é o que você come. Um beijo também para a Andressa, né, Fernandes, que está conosco. Obrigada, Andressa, pela sua participação. Vai mandando aí o seu oizinho, se você está gostando, compartilhando. Nosso objetivo com a live é fazer você interagir conosco, tá? Para você estar aqui como se estivesse aqui sentado junto conosco, aqui dentro da Igreja Batista. E a gente vê que eles foram levados para fazer esta purificação, vamos dizer assim, né? E esse período, né, em que eles precisariam comer das iguarias do rei. Nessa região, a região da Babilônia, na verdade, reinou Hammurabi. Hammurabi era um dos reis da Mesopotâmia e que foi muito importante. A gente quer compartilhar um pouquinho disso para que a gente possa ter esse conhecimento do que nós estamos falando e para onde este povo foi levado. O Código de Hammurabi foi escrito por Hammurabi e ele é um dos documentos civis mais antigos da história. Neste código haviam escritas as condutas éticas para uma boa convivência. Olha, gente, muito antes de qualquer coisa já havia o Código de Hammurabi, né, escrito lá, com o intuito de implementar justiça. Ele tem um senso jurídico de justiça e muitas das nossas leis, elas estão baseadas no Código de Hammurabi. Ele foi usado na Grécia e na Roma Antiga. E lá no começo do Código de Hammurabi, este rei diz assim: para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, ergui a Babilônia, para falar de justiça a toda a terra, para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos, elaborei estas palavras preciosas. Isso é o começo do Código de Hammurabi, que foi encontrado no Irã, no início, se não me engano, do século XX, por alguns arqueólogos franceses. Mas encerrando o nosso período de conhecimentos gerais, né, voltando para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a gente tem que entender que eles, quando chegam nesse lugar, eles se deparam num lugar onde não era nada igual àquilo que eles estavam acostumados. É a mesma coisa, gente, do que nós saímos daqui do Brasil e ir para o Japão. A gente que não está acostumado, você vai para o Japão em primeiro lugar. Você não entende nada daquela língua toda cheia de escritinhos, né? Toda cheia de risquinhos. A gente não entende nada. Segunda coisa, a comida é totalmente diferente. O comportamento é totalmente diferente. A forma de vida é totalmente diferente. Levar o povo de Israel cativo para a Babilônia foi a mesma coisa do que isso. Eles chegaram lá, a comida era totalmente diferente, né? A língua era algo que eles nem imaginavam, não sabiam nem o que estava falando. E a gente vê que eles precisavam então agora passar por um período de adaptação. Não era bem uma purificação. O que eles queriam era uma adaptação do comportamento daqueles jovens hebreus para uma cultura caldeia. Que eles comessem o que os caldeus comiam, que eles fizessem o que os caldeus faziam e, inclusive, que eles se chamassem pelo nome que os caldeus, que os babilônios haviam colocado sobre eles. Você já imaginou? Você chegar lá naquele lugar e você já não ser mais você. Não te chamarem mais pelo seu nome. O seu nome é a sua identidade. Você não se chamar mais. Daniel foi ser chamado de Beltesazar. Por quê? A primeira coisa que o inimigo faz quando quer nos prender, quando quer nos escravizar, é tirar a nossa identidade. Qual que é dessa identidade? A identidade é aquela que a gente tem o papelzinho, que a gente tem a fotinho, que você tem a sua assinatura? Não! A identidade que o Senhor colocou em nós. O inimigo quer tirar a nossa identidade. Ele quer mudar os nossos costumes. Os costumes que o Senhor, na sua sabedoria, imprimiu sobre o homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
O inimigo, quando nos escraviza, ele quer tirar a nossa identidade, ele quer trocar o nosso nome, ele quer trocar os nossos costumes, a nossa forma de comer, vamos dizer, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. Ele quer mudar esses costumes, porque ele quer fazer com que eu e você venhamos nos adaptar neste mundo que ele, e a palavra de Deus diz que ele é o príncipe desta terra. Ele governa esta terra. E ele quer que nós venhamos a nos adaptar à sua forma de governar esta terra. Eu quero mandar também, a Andressa aqui está falando que ela gosta muito, né, das tardes de oração. E ela vinha aqui com a irmã Bernadette. Ah, tá. Eu lembro, sim, da Bernadette. E às vezes quando você vinha com ela, né? Então, o inimigo quer tirar a nossa identidade. Ele quer tirar os nossos costumes que deveriam estar na palavra de Deus. Vou te mostrar. Você sabia que os judeus não comem carne de porco? Você sabia que lá em Levítico capítulo 11 está escrito as leis alimentares? Aí você vai falar assim, ah, sério? É verdade, eles não comem, até hoje. Eles não comem o que não está lá em Levíticos capítulo 11. Eles não comem. Mas quando esses jovens chegaram lá na Babilônia, o que é que eles tinham que comer? A comida da Babilônia. O que é que a Babilônia comia? Vamos dar um exemplo? Eles não comiam carne de porco, mas o banquete do rei, o manjar do rei, era aquilo que a gente fala que é tão bom, né? Chega no final do ano, o que que faz lá para o final do ano, para a ceia? Faz o quê? Porco assado, né? É uma iguaria. Tem gente que até coloca uma maçã dentro da boca do porco e põe para assar, né? Era uma iguaria para eles, era o manjar deles, era o que eles comiam de melhor. Então, eles queriam fazer com que Daniel, Ananias, Misael e Azarias comessem das iguarias do banquete que o rei comia. Outra coisa que o rei comia, ele comia o pernil assado, né? Comia o porco à pururuca, né? Aquela pururuca assim que você bate em cima assim, fica, é ruim? Não, é bom, né? Não é bom? É iguaria. Vamos falar de outra iguaria? Camarão. Tem muita gente que não gosta de camarão, né? Mas camarão é iguaria. Você vai comprar camarão, é caro. Por quê? Porque é uma iguaria, é uma carne preciosa. A lagosta, os frutos do mar, a carne de lebre. Vocês já comeram carne de coelho? Carne de lebre, de coelho. Quem aqui já comeu carne de rã? Vocês também nunca comeram carne de rã? Rã pimenta, né? Carne de rã. Aqui no Brasil agora a gente já come carne de jacaré, né? É uma iguaria. Lá em Campo Grande tem um lugar que vende pastel de carne de jacaré. Lá no Mercado Municipal, Vânia. Então, é uma iguaria. O que eu estou falando para você? Eu estou falando que o rei Nabucodonosor queria que eles comessem das iguarias que o rei comia. Que eles se adaptassem à cultura da Babilônia. A gente vai ver depois, posteriormente, né? Posteriormente é duro, né, gente? Mas nós vamos ver posteriormente na palavra de Deus, aqui no livro de Daniel, que Daniel não se prostrava diante do rei. Que Ananias, Misael e Azarias não se prostraram diante da estátua, certo? Mas só eles que foram levados de Israel? Não. Mas eles tiveram uma postura diferenciada dos jovens que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Quando chegaram lá, até a pessoa lá, o despenseiro, ele diz assim: por que o rei veria os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Ou seja, muitos jovens foram levados.
Mas dentre estes jovens, dentre estas pessoas, Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Os outros todos comeram. Os outros todos receberam das iguarias do rei. Os outros todos beberam do vinho do rei. Mas eles tiveram uma postura diferenciada. Eu não vou aqui falar a respeito de comida, né? Eu não estou falando de comida. Eu quero que você guarde o princípio. Por quê? Porque nessa questão de comida, tem os nossos irmãos adventistas, que têm uma comida diferenciada, talvez outros entendimentos, né? E eu não saiba, mas os próprios judeus que têm essa questão diferenciada a respeito da comida. Eu não vim falar de comida, eu não vim aqui falar para você do que é certo e do que é errado para você comer. Eu quero que você entenda que, na verdade, o mundo quer que nós venhamos a nos adaptar com os seus costumes. É isso que eu estou mostrando. O princípio da libertação, na verdade, que eu quero deixar hoje para nós nesta tarde, é justamente a condição de você decidir não se contaminar. Decidir não se deixar aculturar pelas coisas deste mundo. É fácil? Não, não é fácil. É mais fácil ir com a multidão. É mais fácil continuar fazendo o que todo mundo faz. Ó, a Iacuí está compartilhando aqui, ó. Ainda bem que eu gosto do simples. Deus me livre com essas iguarias. Ela está falando. Também preferiria os legumes, né? Aí a Iacuí está falando de algo que a gente mostra, né? Que cada um tem a sua preferência culinária, né? Nós vamos estar falando assim. Mas o que eu quero dizer nesta tarde é que não é a respeito de preferência culinária. Eu estou falando da decisão de não se contaminar com as atitudes que o mundo impõe e ele quer nos aculturar. Ele quer tirar a nossa identidade. Que identidade? A identidade de Deus. A identidade que Deus colocou em nós quando fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. O Senhor, Ele nos deu uma identidade. Ele nos deu um nome segundo a sua vontade. E o mundo quer tirar a nossa identidade, trocar o nosso nome. Ele quer trocar o que nós comemos, porque nós somos o que comemos, né? Gente, eu não estou falando de culinária, lembrem-se. Eu estou falando de costumes, eu estou falando de atitudes, eu estou falando de atividades, eu estou falando de princípios, de ideologias, de pensamentos ideológicos que, na verdade, regem a nossa conduta do dia a dia. É isso que eu estou falando. O princípio era de que eles, comendo os alimentos, bebendo o vinho do rei, eles entendiam que eles estavam sim sendo contaminados. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus. E quando lhes ofereciam algo que estava contrário à palavra de Deus, eles tinham a consciência de que eles estavam sendo contaminados, que eles estavam desagradando a Deus, que eles estavam pecando. O que é o pecado? O pecado são as atividades, são os nossos comportamentos que desagradam a Deus. Sim, Iacuí, eu sei que você estava brincando, sim, com certeza, né? Mas é bom brincar, pode brincar que a gente aqui, todo mundo brinca, né? E eu louvo a Deus por essa condição da tecnologia, né? Da gente poder estar interagindo dentro, você aí lá longe, né? Lá não sei onde que você está hoje, e nós aqui em Alto Taquari. A gente sabe que nós não estamos falando de comida, estamos falando de princípios, estamos falando de condições e de pecado, porque o pecado é aquilo que não está na palavra de Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nos leva para distante da vontade de Deus.
Eles estavam entendendo que no momento que eles comessem aquela comida, que eles tivessem aquela aculturação, eles estariam perdendo a sua identidade diante de Deus. Eles estavam pecando, né? Um beijo também para Silvânia, que está conosco lá de Cuiabá. A Yacu está em Rondonópolis nos assistindo, né? Que bom a gente poder saber de onde vocês estão falando. Então, o que nós precisamos entender hoje nessa questão de libertação? Que contaminação são essa? Aquilo que desagrada a Deus e que está na sua palavra. Gente, nós todos sentimos raiva, certo? Nós sentimos ira. É um sentimento. Nós não podemos controlar muitas vezes os nossos sentimentos, mas nós podemos controlar as atitudes que temos baseados nos sentimentos. É por isso que a palavra de Deus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Deus não está falando para nós que a gente não pode ficar irado. Você vai ficar irado? Vai. Eu fico irada muitas vezes, eu fico brava muitas vezes. Mas qual que é a minha condição? É o controle para que eu não venha pecar por causa da minha ira. Todos nós somos tentados? Sim. Mas é você ter controle sobre a tentação para que você não venha pecar por causa da tentação. Se você é tentado na área sexual, que você não venha pecar, transgredir a Deus, fazer algo que não é da vontade de Deus, que desagrada a Deus por causa da sua tentação, da nossa tentação. Na verdade, nós estamos aqui falando de não contaminarmos as nossas vidas. E essa não contaminação, gente, não depende muitas vezes de algo sobrenatural. As pessoas, elas olham para o Ministério de Libertação, muitas vezes, e elas ficam imaginando que o Ministério de Libertação é aquele ministério que tem que ir à frente, que dá tapa no demônio, e que chuta o Satanás, né? E que faz essas coisas. Gente, nós fizemos isso se for preciso, sim, faz mesmo, né? A gente faz isso se for preciso. Mas a maior libertação é a gente conhecer a verdade. Porque quando conhecemos a verdade, nós realmente vivemos a liberdade. Porque aí nós temos a condição de decidir. Eu me iro. Sim, eu tenho desejos. Eu estou falando aqui de mim, gente, por favor, mas não me entendam mal, tá? Todos nós temos desejos, muitas vezes sexuais, que são errados. Eu gosto muito de ouvir o pastor Cláudio Duarte. E eu acho ele muito direto naquilo que ele fala, sabe? Ele é muito direto. E é muito forte, muitas vezes, ouvir a forma como ele trata da situação de forma direta, né? Ele diz assim, um pedófilo, ele é pedófilo porque ele tem vontade? Não. Porque se ele tiver vontade e buscar ajuda, e falar assim, eu não quero ter esse sentimento, eu estou dentro de mim, mas eu não quero ter esse sentimento. Ele procurar ajuda, você acha que Deus não vai ajudá-lo? Ele vai ter que controlar a sua vontade? Sim. É a mesma coisa com um alcoólatra, é a mesma coisa com um viciado, é a mesma coisa como um homem ou uma mulher que são viciados no adultério. Tem pessoas que são viciadas no adultério. Elas não conseguem viver com uma pessoa só. Entendeu? Tem a tentação, tem o desejo, tem o sentimento. Mas o que fazer com isso? Decidir não se contaminar com as iguarias do rei. A decisão de não se contaminar cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. A decisão de não gastar além daquilo que você pode é uma decisão. Porque não adianta depois vir para a igreja e dizer que Mamon, né? Que Mamon levou você à ruína. Não adianta. Não foi o diabo que comprou com seu cartão de crédito. Foi você que comprou além daquilo que você precisava ou daquilo que você podia. Todo mundo já ficou endividado? Sim, todos nós já ficamos endividados, né? Infelizmente. Mas existem situações e situações. Tem muita gente endividada hoje por causa da pandemia. Não porque comprou,
porque não conseguiu vender, ou porque não conseguiu trabalhar, entendeu? São situações diferentes. Agora, a pessoa decidir comprar, sabendo que não vai conseguir pagar, não tem culpar o diabo. Porque, na verdade, é uma decisão sua de não se contaminar. Uma decisão sua de você se controlar o seu desejo impulsivo de gastar demais, controlar o seu desejo impulsivo de comer demais, controlar o desejo impulsivo de beber demais, controlar o desejo impulsivo em qualquer área da sua vida. Na verdade, foi uma decisão de Daniel e de todos os seus amigos, diferentemente de todos os iguais que estavam com ele. Ai, ai, ai. Dá até medo de falar. Mas lá naquela igreja, todo mundo faz assim. E daí? Você é todo mundo? Então você vai fazer porque todo mundo está fazendo? Você vai decidir se contaminar porque todo mundo está contaminado? Não, eu também não vou guardar minha vida não, porque o fulano de tal, eu já fiquei sabendo que o fulano de tal, que o beltrano de tal, fofoca também é pecado, tá? Né? Então, não fique cuidando da vida dos outros. Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram por si só não se contaminar. Eles não foram lá julgar os outros irmãos dele, os amigos lá de Jerusalém, que também foram levados cativos. Eles não julgaram, eles falaram assim, olha, tenha misericórdia de nós e deixa a gente sem comer esse negócio. Nós não queremos comer a carne do coelho assado, a lagosta, o camarão, a carne de porco. Nós não queremos comer rabo de jacaré ou rã frita. Nós não queremos comer nada dessas iguarias. Nós queremos legume e água. Só traz isso para nós. Eu não quero nada. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Gente, cada um é dono da sua própria vida. Eu não posso dominar a sua vida. Não posso determinar o que você pode e o que não, você não pode. Mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela nos mostra como nós podemos viver ou não. Então, cabe a nós decidirmos não nos contaminar das coisas que o mundo nos oferece. O mundo tem nos oferecido muita coisa. Cabe a nós não contaminar. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Todo mundo tem TikTok. Eu não tenho. Todo mundo tem Pix, eu não tenho. Não tô falando de quem tem, gente. Só tô falando que é uma decisão minha. Todo mundo tá fazendo isso. Eu não fiz. Eu não quero ser julgada e não quero julgar ninguém. É uma questão individual. Mas o que você precisa entender de tudo isso? Que nós temos que ter a nossa decisão em não nos contaminar com as iguarias deste mundo, com aquilo que o mundo nos oferece. Pode falar, Dirlene. A Dirlene está falando aqui, tá? Eu tô ouvindo ela, depois eu transmito para você. Peraí. Não sai daí, que eu tô ouvindo ela, já vou te contar. Cheguei lá 1h30, tava até a Renata lá. Eu cheguei 1h30 e falei, que bom, professora, que você tá aqui. Mandei no grupo lá, você não respondeu, o professor também não respondeu, mas a gente vai dar, eu queria fazer até esse final de semana, eu queria fazer a apostila, e daí a gente puder imprimir, né? Eu olhei na minha cara com arte de negócio, falei assim pra mim assim, não, faça a sua, porque a minha já tá pronta. Eu já imprimi, já tem 2 semanas que tá aí, ó, tá imprimindo. Cheguei, eu falei assim. Era eu que tinha que fazer.
Ela tá compartilhando um negócio aqui do seu trabalho. Pera aí que eu já te conto, não sai daí não. Eu peguei e mandei para minha coordenadora precisar falar com ela, que aquilo lá não é aceitável para ir daquele, porque não tinha determinado, porque então, tipo assim, como se não existisse naquele grupo. Me deu uma raiva, eu saí dentro da sala, assim, eu chorei tanto, ali no quadro da escola, chorei e voltei. Peguei um copo, tinha levado um café, fui beber aquele café e passou. Daí eu fiquei orando, Senhor, me dá paz, eu não quero, porque eu não sabia nem o que eu ia falar para a professora Shirley, que era minha coordenadora, como é que ela aceitava um trem desse? Eu falei, Senhor, me dá sabedoria nas palavras, não quero ofender ninguém. E que foi me dando uma paz. Quando a professora Shirley chegou de lente, daí depois, quando ela saiu, a professora olhou na minha cara e falou assim, tipo, se vira, né? E virou as costas e foi embora. Deu vontade de pegar o pescoço, mas deu iora. Ela tá contando um negócio do trabalho, eu já vou compartilhar com você. Pera aí, não sai daí. Ela falou, Dirlene, o que você quer falar comigo? Eu falei, a professora Shirley estava acontecendo uma situação aí, mas eu falei assim, graças a Deus que aconteceu essa situação. Que situação? Eu falei da apostila, né? Ela olhou assim pra mim, falei como eles estavam errados, ela era líder, não podia ter aceitado isso, né? Ela ficou assim, tipo, eu falei, olha o lado bom, eu nem precisa fazer, vou passar o final de semana inteiro de como bom disso. Não vou me desgastar, não vou ficar preocupado se o material é bom não vou precisar fazer pesquisa. Olha o lado bom, que até na ruindade, na maldade, que a pessoa quer fazer contra mim, Deus é bom na minha vida. Olha o lado bom, Deus é bom. Exatamente. Ó, eu vou te contar. Eu vou contar por cima o que a Dirlene contou aqui, tá? Eu vou contar por cima aqui o que a Dirlene está compartilhando, porque aqui é assim mesmo, gente. Nós estamos ao vivo, você sabe disso, né? E a gente deixa as pessoas interagirem aqui na nossa reunião. Esse é o objetivo da reunião do Ministério de Libertação. Ela está contando a respeito de uma situação no trabalho dela, em que os colegas de trabalho executaram o serviço dela. E ela ficou muito triste com isso, né, sabendo que era da responsabilidade dela. E ela não sabia como falar isso para a sua superior no trabalho. E nesse momento, quando ela foi falar para a superior, dizendo que ela já tinham feito o trabalho no lugar dela e que ela não tinha feito o trabalho, mas que já estava entregue, a superior disse assim, que bom, né? Agora o trabalho já está pronto, você não vai nem precisar se preocupar com isso. Ou seja, até no momento em que ela ficou preocupada em relação ao trabalho, ficou muitas vezes entristecida pelo fato de terem feito o trabalho dela e não permitido, né, que ela fizesse o seu próprio trabalho, o Senhor tirou do coração dela essa raiva, essa ira, e ela pôde desfrutar, né, vai desfrutar de um fim de semana tranquilo, porque alguém fez o trabalho dela. Todo mundo ficaria feliz, né, de fazer o trabalho dela. Aliás, se alguém quiser ir lá em casa, ajudar na limpeza, lavar a janela, né? Lavar a janela, eu não vou ficar triste, né? Não vou ficar triste se alguém quiser limpar a janela, varrer o pátio, recolher sujeira, não tem problema nenhum. Pode ir lá em casa que eu não fico triste, né? Então, mas o que a gente está falando? Justamente de você não se deixar contaminar pelos sentimentos, não deixar se contaminar pelos problemas, porque muitas vezes os problemas, eles querem nos levar a ter sentimentos que vai nos fazer pecar. Né, o sentimento que vai nos fazer pecar. Então, não deixe o seu sentimento te levar ao pecado, né? Aí a Cui também está falando aqui que alguém quiser fazer o trabalho dela, pode vir fazer também, que ela descansa de boa, sem problema nenhum, né? Então, a gente não se deixar contaminar pelo pecado. E quando eu estou falando de pecado, eu não estou falando de comida, né, gente? Está claro que eles lá naquele momento, eles estavam entendendo da iguaria do rei, que era pecado para eles. Diante de Deus, eles não podiam comer aquela comida. Mas eu estou falando, não deixe você ser contaminado pelos princípios deste mundo, pelos problemas deste mundo. É você quem vai decidir. É a gente que decide se vai se contaminar. Eu sinto raiva, né? Eu sinto a ira, eu sinto ódio. Ai, ódio? A gente acaba sentindo, tendo sentimentos contrários à vontade de Deus. Mas nós podemos, sim, não nos contaminar quando esses sentimentos nos controlam. A fofoca, a transgressão, o julgar, o apontar de dedo. Deixa os outros, deixa os outros jovens, né? Assim como os 4 jovens deixaram. E olha o que aconteceu com eles. Olha que coisa linda que aconteceu com eles. Dentre todos eles, depois de 3 anos comendo legumes,
e água. Quando eles chegaram diante do rei, eles 4 foram dotados por Deus de conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Eles foram ensinados e eles aprenderam, né, de uma forma extraordinária. Porque aqui o rei falou, entrevistou eles, e tudo que o rei perguntava, eles sabiam responder melhores do que os magos e astrólogos que haviam no reino da Babilônia. Quem deu isso? Deus. Por que Deus deu? Porque eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles decidiram não pecar, eles decidiram não transgredir. Gente, esses dias eu tive uma oportunidade, estava no meu direito cobrar uma situação. E eu abri mão deste direito, porque eu não senti no meu coração que eu deveria exercer o meu direito. Mas é seu direito, eu sei, mas eu não quis exercer meu direito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós somos misericordiosos, a Bíblia diz que nós recebemos de volta a misericórdia. Quando Deus tem misericórdia de nós, nós também podemos ser misericórdios com os outros, né? Eu já fui misericordiosa em algumas vezes. E eu recebi de Deus essa misericórdia, graças a Deus. O Senhor tem agido com misericórdia. Mas não adianta, nós queremos a misericórdia de Deus e não agirmos com misericórdia com aqueles que estão ao nosso redor. Então, deixe o Senhor agir no seu coração. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se contamine e decida. Isso é uma decisão. É uma decisão, se você gosta de comer demais, é uma decisão você ir no mercado e não comprar aquilo para levar para sua casa. Se você sabe que faz mal, não compra para comer, porque aquilo vai te fazer mal. Se você sabe que você não pode beber, não beba, é uma decisão sua. É fácil? Não é. Eu não falo que é fácil. Assim como não é fácil para um viciado em crack, em cocaína, estar abrindo mão da sua vontade, do seu desejo. Mas nós não temos muitas vezes controle sobre os nossos desejos, mas nós temos controle sobre a nossa decisão. Eu lembro de uma das pregações do Cláudio Duarte, que ele fala que ele gosta muito de Coca-Cola, mas que ele chegou na casa de um irmão e o irmão perguntou para ele: você gosta de Coca-Cola, pastor? Gosto. Você quer? Quero. Então eu vou lá buscar. Não, não pega. Ele falou assim: não, mas o senhor gosta de Coca-Cola? Gosto. O senhor quer? Quero. Quero Coca-Cola. E ele falou assim: então eu vou lá buscar uma Coca bem gelada. E ele falou assim: não busca. E aí ele foi deixando aquele irmão com um nó na cabeça. Como assim? Ele gosta de Coca-Cola, quer Coca-Cola. Estou fazendo propaganda da Coca-Cola aqui, sem merchandising. E aí ele disse: não busque, porque ele não podia, ele estava com um problema do estômago e não podia tomar Coca-Cola. Então, existem coisas que a gente gosta, que a gente quer, mas que a gente não pode, né? E essa situação de querer, de gostar, de querer e não poder, é exatamente isso que nós queremos deixar hoje na libertação. O fato de você decidir que aquilo não é bom para você, né? É decidir você não responder a um convite de alguém para te levar a pecar. É decidir abrir mão do ego, né? De ser, vou falar aqui porque normalmente as mulheres que assistem, né? De ser levado a um adultério. Ou de querer que você escorregue, né? De alguma forma. Não. É fácil dizer não. É dizer não. Diga não. É não. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de dizer não. Ó, a Andressa falando aqui que ela gosta muito de feijão, mas ela não pode comer feijão. É isso aí. E aí não adianta você comer feijão porque você vai passar mal, né, Andressa? E assim cada um de nós temos uma dificuldade. Então eu quero deixar isso hoje, nesta reunião do Ministério de Libertação. Ó, Tiana Silvério entrando agora, né? Tiana, que Deus abençoe muito a sua vida também. Graça e paz. Então, que nós possamos decidir em não nos contaminar com as coisas deste mundo.
porque as coisas deste mundo querem tirar a nossa identidade, mudar a nossa cultura, e a gente é o que a gente faz ou o que a gente come, né? A gente é exatamente isso. Se você quer ser cheio da presença de Deus, assim como estes moços, né? A Bíblia diz que a Daniel o Senhor deu entendimento em toda visão e sonhos, tanto que ele escreve sobre as revelações do futuro. Estão escritas as coisas que nós passaremos nas revelações de Daniel. Deus deu a ele um dom e um entendimento inigualável. Se nós queremos dons e entendimentos inigualáveis de Deus, não adianta nós estarmos no mesmo nível de muitas pessoas que não dizem não, que decidem se contaminar, que se decidem viver como todos têm vivido. Eu não quero viver como todos. Eu quero viver segundo aquilo que Deus nos dá de orientação de viver. E que assim nós possamos andar, que assim nós possamos viver e que assim nós possamos edificar as nossas vidas para sermos cheios da verdade e do conhecimento do Senhor. E viver em libertação, né? Viver esta liberdade que Cristo nos deu. Amém? Eu vou chamar a Andréia para vir orar e encerrar nossa reunião. E quero agradecer a você que esteve conosco aí até agora, né? Nós estivemos aí transmitindo os ensinamentos e a mensagem de hoje. E se você quiser, compartilhe dessa live. Toda sexta-feira nós estamos aqui. Na sexta passada não transmitiu, né? Nós tivemos um problema técnico, mas todas as sextas-feiras a gente procura transmitir e participe muito. Ó, a Tiana também falando que gosta muito de bolachinha de água e sal. Né? Amém, irmã. Então, que nós possamos assim estar juntos nesse momento, virtualmente através desta reunião, através do Facebook e presencialmente aqui na igreja. Quero agradecer a todos vocês que vieram, né, e que estão aqui para compartilhar desse momento. Amém? Que Deus abençoe. Fique com a Andréia, nós vamos orar e vamos encerrar a nossa reunião. Um beijo a todos vocês. Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde. E que realmente nós nunca venhamos a ter a forma, nos conformar, né, com este mundo pecador, tomarmos das iguarias do pecado, né, deste mundo que é regido por Satanás. Vamos agora orar ao Senhor para encerrarmos a nossa reunião, mas estarmos em comunhão com Deus, que o nosso coração esteja todo momento ligado no trono da glória, para que nós possamos resistir o pecado, resistir o convite das iguarias. Senhor, eu quero agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ama com um amor tão glorioso, que o Senhor nos orienta naquilo que nós temos que fazer para que nós tenhamos vida. A Tua palavra diz lá em Deuteronômio que o Senhor colocaria diante de nós a bênção e a maldição, e que nós teríamos a bênção, a vida, Senhor. O Senhor nos dá a direção certa, Pai. O Senhor nos conduz por terreno plano, Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor, porque em Ti nós temos vida quando obedecemos a Tua palavra. E nesta hora, Pai, eu quero colocar cada um de nós aqui, tanto o presencial, como você que está aí ligada conosco, online, que o Senhor possa nos tomar nesta tarde, que o Senhor possa nos guardar, levar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração cativo no Teu trono, para que nós não venhamos a nos igualar, para que nós não venhamos a nos moldar com o pecado, com a forma deste mundo, mas que possamos dizer não às iguarias do pecado, não às iguarias do rei desta terra, Senhor, que é Satanás, o príncipe, Senhor, que nós venhamos a estar separados em santificação, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifica-nos, Senhor, purifica-nos, ó Pai, para que nós possamos ver a Tua glória. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, Senhor, que a bênção se estenda a eles, aos nossos amados, aonde estiverem, Senhor, e aos nossos queridos que estão aqui online conosco, que suas vidas e seus lares sejam alcançados, que vocês tenham o manjar do céu sobre as suas vidas em todos os dias, que vocês possam se
fortalecer a cada dia e que possamos estar prontos com as nossas vestes resplandecentes, alvas diante do Senhor, para o dia que Ele vai nos chamar. Senhor, muito obrigada. Fica conosco, Senhor. Nós te rendemos graças nesta tarde. Nós engrandecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, tão zeloso e tão misericordioso para conosco. E é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, ó Eterno. Amém. Amém. Que Deus possa completar em nossos corações a Sua palavra e nos dar vida, força e ânimo, para que no meio deste mundo tenebroso nós possamos realmente estar com as nossas vestes alvas, resplandecentes. Que Deus abençoe nesta tarde e dê a vocês um excelente fim de semana na bênção do Senhor. Amém.